Que saudade que eu estava de vocês. Bom dia, bom dia e bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês. Estava de férias, né, gente? Bom dia, senhor Hélio Lopes. Tudo bem com você? Bom dia, Arthur Maia. Bom dia, Robertinha. Bom dia, Renata, Josete. Bom dia, Tainá. Deus abençoe a vida de vocês. Morrendo de saudade que eu tava. Bom dia, Jojo. Deus te abençoe. Também estava, Renata. Tirei folga, né? Tava só passeando. Bom dia, Bruna. Deus te abençoe. Good morning. Morning, my friend. How are you? Bom dia, senhora Robertinha. Deus abençoa. Gente, foi aniversário da Robertinha no sábado. Dá parabéns pra ela atrasado. Vocês nem mandaram parabéns pra ela, né? Falar nada. Enquanto vocês vão entrando e parabenizando a Robertinha, eu vou orar, vou falar com o Senhor. Você já liga aí também a sua mente no trono e fala assim: Pai, eu quero te ouvir nesta manhã. Pai, eu quero que o Senhor fale comigo, ministre o meu coração, alinha meu coração, que nós possamos ser alinhados com o Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, viu? Deus, muito obrigada por mais um dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu para jogar o jogo de hoje. É tão bom, Pai, quando nós acordamos, é tão bom entender que ainda temos propósito, que ainda tem algo a ser feito, executado, porque se não tivesse, o Senhor já teria nos recolhido. Obrigado por que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Papai. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos e declaramos que nós queremos ser completamente parecidos com o Senhor, apaixonados por Ti. Papai, nesta manhã eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Deus, os nossos pensamentos, as nossas impulsividades. Às vezes, Pai, que idolatramos e esquecemos do Senhor. Nos perdoa, Pai, de qualquer pecado cometido que possa nos afastar do Senhor nesta manhã. Deus, eu te peço, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, que nós venhamos estar exatamente no lugar que o Senhor esperava que estivéssemos. Deus, fala conosco por meio da Tua palavra. É tão bom entender que essa narrativa ela é atemporal. Ela continua falando aos nossos corações no dia de hoje. Papai, que o Senhor tenha essa liberdade de continuar ministrando sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, este é o meu pedido, Papai. Que o Senhor possa mesmo conhecer o meu coração, o coração dos meus irmãos, e que o Senhor vá de encontro a cada necessidade. Meu Deus, aqueles que acordaram hoje aflito, que o Senhor possa derramar paz, tranquilidade. Meu Deus, aqueles que acordaram triste, que uma porção de alegria possa inundar a casa, o ambiente, todo o ser desse meu irmão, Papai. Eu oro por aqueles que acordaram enfermos e clamando pela misericórdia do Senhor para que sejam curados. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa mesmo curar nesta manhã. Meu Deus, aquele que acordou com uma dor na coluna, uma dor no joelho, seja nas juntas, seja uma dor de cabeça ou uma enfermidade ainda maior, Pai, acordou muito gripado, com pneumonia, meu Deus, eu não sei, que o Senhor possa tocar nesta manhã, em nome de Jesus, com simplicidade, com humildade. Eu me achego diante de Ti, Pai, e te peço, intervenha a nosso favor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de falar aqui nesse lugar. Então manifesta o Teu querer em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Bom dia, que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Que bom ter vocês aqui comigo. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo.
Enquanto eu orava, eu já sentia a presença de Deus. Eu vejo que o Senhor tem os mistérios dele para entregar nesta manhã. Eu creio que vai ser uma manhã de graça, uma manhã de misericórdia, uma manhã da gente aproveitar a presença de Deus. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Já lemos Gênesis, já lemos Jó, estamos agora em Êxodo, finalizando o capítulo de Êxodo. Então, se você está chegando aqui agora, eu vou te dar uma atualizada para que você possa acompanhar. Mas todas as lives anteriores, elas estão salvas tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, aí fica a critério de vocês, se vocês querem estudar, né, o que a gente já passou e já leu, ou se você quer pegar daqui para frente, depois você volta. Mas nós estamos falando, né, nós estudamos em Gênesis, Deus fazendo uma aliança com Abraão. Abraão foi aquele homem que Deus virou para ele e falou assim: olha, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Nessa terra eu vou te fazer um pai de muitas nações, você vai ser um homem próspero, eu vou multiplicar a sua descendência. Porém, Abraão ele já era um homem muito velho, ele não podia ter filhos, e ali foi uma trajetória de 25 anos de espera, de renúncia, de viver com Deus, até que Deus operasse milagre na vida dele. E na hora que Deus operou milagre na vida dele, Deus prometeu para ele um filho, e deu ele Ismael e deu Isaac também. Porém, Ismael foi um filho gerado debaixo de uma impulsividade, de uma desobediência. Deus manda despedir de Ismael e cumpre a promessa com Isaac. Isaac, ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó foi aquele que teve 12 filhos, que é da linhagem de Rúben, que vem aí José, que levanta toda a turma Judá e muito mais. E é na linhagem agora de Jacó que Deus está tratando, porque Jacó ele sobe para o Egito quando a terra passa por um período de muita fome, e lá ele fica até a sua morte. Aí José morre, José era o governador do Egito, José morreu, e agora o povo está vivendo lá no Egito. A palavra nos diz que subiu ao trono um faraó que não conhecia a história de José, não sabia os feitos que José tinha feito, e resolve escravizar aquele povo. E aí o povo de Deus, o povo hebreu, toda vez que fala povo hebreu, povo de Israel, os judeus, tudo, é o mesmo bonde, tá? É o mesmo bonde. Eles ficaram escravos na terra do Egito. E aí vem a parte onde nós estamos estudando, que é o Êxodo. Êxodo significa a saída. Quando Deus levanta Moisés e fala para Moisés assim: Moisés, eu quero que você liberte, solte o meu povo que está sendo escravo na terra do Egito. E aí Moisés, ainda com muito medo, ele não queria fazer. Para quem estava com a gente estudando desde o início vai lembrar. Mas se você está aqui novo, vou te contar, Moisés ele tinha muito medo quando Deus pediu para que ele cumprisse esse chamado, que era de libertar o povo daquela terra onde eles estavam escravos. E aí Deus vai e fala assim: olha, Moisés, tudo bem, você está falando que não sabe falar e está me enrolando, eu vou levantar Arão, seu irmão, e Arão vai ser com você. Ele vai caminhar com você, ele vai ser o seu porta-voz. Eu vou falar diretamente com você, você passa para Arão e ele fala ao povo. E assim aconteceu. Deus enviou 10 pragas no Egito. A última praga foi a morte dos primogênitos, e nisso o faraó deixou o povo ir. O povo sai, dá de frente com o mar vermelho, e é ali que o Senhor opera um milagre grande, que o mar se abre, o povo passa, e depois o faraó vem com seus cavaleiros e afunda aí em toda essa água que o Senhor mandou voltar. Agora o povo está peregrinando no deserto. E nesse tempo que o povo está peregrinando no deserto, foi quando Deus falou assim: eu quero habitar novamente no meio do meu povo. Porque eu habitava antes no Jardim do Éden, porém o povo pecou e eu retirei a minha presença do meio deles. Mas agora eu quero retornar com a minha presença. E aí Deus manda Moisés, instrui Moisés a construir o tabernáculo. O tabernáculo a gente estudou ele de forma detalhada. Se você quiser ver, vai lá no capítulo 27, deixa eu ver, do 24 em diante, do 24 até o 28, nós vamos falar sobre a construção do tabernáculo. Gente, a construção do tabernáculo ela é linda, porque quando a gente passa por Êxodo e a gente só lê de qualquer maneira e não dá uma ênfase, não presta atenção, você acha que é só uma construção
Simples, mas cada detalhe tem um significado. O ouro, a prata, o bronze, a madeira, o porquê de cada coisa. Tudo isso vai mostrar e apontar para Cristo. Então eu te aconselho a estudar sobre o tabernáculo. Então o povo está no deserto, Deus manda construir o tabernáculo, porque é o lugar onde a presença dele vai habitar. Deus está dizendo, a minha presença voltará a estar com vocês no tabernáculo. Então eu vou com vocês. E nesse período no deserto, eles tinham uma coluna de nuvem que ia, tapava do sol, e à noite uma coluna de fogo. Era o que iluminava e aquecia. Então o tempo todo Deus está mostrando esse zelo com aquele povo. Hoje nós não temos mais um tabernáculo onde a presença de Deus ela habita, mas nós somos o lugar que o Senhor escolheu para habitar. Então, se você acha que você não tem importância, isso é uma mentira que eles te contaram, porque a presença de Deus, ela habita hoje em você. Você é o lugar onde Deus escolheu para habitar, lugar que Ele escolheu para transportar a presença dEle. Então, o nosso olhar, o nosso falar precisa transmitir Cristo, porque você é templo do Espírito Santo, você é o lugar da habitação de Deus. Gente, no capítulo 32, foi aonde nós paramos, no momento onde que Moisés está lá naquele período de 40 dias no monte, recebendo instrução de Deus, recebendo as leis. Ele está falando ali com Deus e recebendo instrução sobre o que o sacerdote deveria fazer, como deveria ser o sacrifício, os holocaustos, como seria o funcionamento do tabernáculo. E aí nesse período o povo acha que Moisés não vai voltar mais. E por ele achar que Moisés não vai voltar mais, o povo se revolta e manda Arão construir um bezerro de ouro. E ele diz, olha, nós temos a necessidade de adorar algo. Nós precisamos adorar algo. E ali ele pede para que Arão construísse um bezerro. E aí eu te falo, nós também, hoje, atualmente, 2024, nós temos a necessidade de adorar algo. E há um problema muito grande quando nós colocamos a nossa adoração no lugar errado. Se tem uma coisa que deixa Deus irado, é a idolatria. É você colocar outra coisa no lugar dele para ser adorado. Seja sua casa, seu filho, seu marido, seu carro, seu emprego, sua faculdade. O Senhor detesta idolatria. A qualquer outra coisa que não seja ele. Então que nessa manhã seja uma manhã de você rever esses pontos também. Porque aquele povo diz, Arão, faça para nós um Deus que nós possamos ver, que nós possamos adorar, que nós possamos oferecer para ele presentes. O povo queria alguma coisa porque eles tinham a necessidade de ver. Eles vinham de uma cultura do Egito onde o sol era Deus, onde o sapo era Deus, onde o boi era Deus, onde o rio Nilo era Deus. E eles tinham essa necessidade de adorar. E nós também temos essa necessidade. Só que aí, o que acontece? Arão manda trazer todos os ouros, joias que eles tinham, e funde todo aquele ouro e faz um bezerro de ouro. E quando ele está fazendo aquele bezerro de ouro, Deus ainda estava no monte Deus ainda estava no monte com Moisés. E Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, o seu povo, aquele povo, fez outro Deus para eles. E Deus naquela hora ele já fala assim, para mim chega por aqui, não quero mais. Porque foi um tempinho que você ficou longe, eles já fizeram outro Deus, eles já estão em outra vibe e acabou. E aí Moisés fala assim, Deus, não se ira com eles, não fica bravo com eles. Vão ver lá o que dá para fazer. E Deus tá ok, vamos, desce lá. E na hora que Moisés desce, que ele vê aquele povo idolatrando, aquele bezerro, ele já fica bravo, ele já quebra as leis e fala, pá, vocês é tudo um bando de sujo, de imundo. Povo louco, vocês não têm noção do que vocês fizeram. E aí Moisés fica muito irado e Deus agora intervém e fala assim, Moisés, calma, não mata o povo não. E aí nós vamos cair no capítulo 33, que é pós esse episódio do bezerro de ouro. Então abra aí a sua Bíblia. Esse tempo que eu tirei agora foi só para introduzir e posicionar vocês, né, que estão aqui pela primeira vez.
onde nós estamos na palavra. E é bom que para mim foi bom, porque eu recapitulei também. E para quem acompanhava antes, é bom que a gente dá uma situada e não fica perdido, uma leitura avulsa. Aí nós vamos chegar no capítulo 33, abre sua Bíblia aí no Êxodo 33. E agora nós vamos ver esse episódio pós o bezerro de ouro. Os últimos versículos do capítulo 32 é Moisés intercedendo por aquele povo e dizendo: Deus, tem misericórdia deles, o que dá para o Senhor fazer, mas não extermina esse povo. O Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Olha como é que Deus está falando aqui agora com Moisés. Você vai pegar esse povo, ponha-se no caminho junto com esse povo que você tirou da terra do Egito. Gente, foi Moisés que conduziu o povo. Mas quem que tirou o povo da terra do Egito? Deus. E ele está falando assim: pega esse povo que você tirou. Deus já está falando assim: eu já não quero mais essa aliança. Subam a terra que eu irei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: darei esta terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Deus está dizendo: Moisés, você vai pegar todo esse povo que você tirou da terra do Egito, vai subir com eles para a terra que eu jurei que daria para Abraão, para Isaque e para Jacó. É uma terra que mana leite e mel. Deus está refrisando, o lugar que ele vai dar àquele povo, que era um lugar, quando ele fala um lugar que mana leite e mel, não quer dizer que saía mel e leite da terra, mas significa fartura. Deus tinha prometido uma terra fértil para eles, uma terra próspera, que tudo aquilo que eles plantassem seria fértil, ia dar frutos. Era uma terra boa de se viver. E Deus está dizendo: eu vou dar a terra porque eu prometi lá atrás para Abraão. Porque para esse povo que é teimoso, a minha presença não irá com eles. Sabe? Esse é um ponto que nós precisamos rever dentro do nosso coração. Como que tem sido o nosso relacionamento com Deus? Como a gente tem se comportado com Deus diante dos muitos milagres que Ele tem operado na nossa vida, diante dos feitos que Ele tem gerado no nosso meio, porque às vezes Deus vai fazer tantos milagres na nossa vida e a gente vai acabar se queixando por algo que a gente não tem. Às vezes Deus vai te dar uma casa confortável, Deus vai te dar um carro, e talvez você está no emprego mais ou menos, e você vai falar assim: mas Deus, eu não queria esse emprego, eu estou cansada desse emprego, é isso, é aquilo outro. Sabe, às vezes a gente entra num ponto de ingratidão muito grande com Deus. E a gente sempre é insaciável. Eu vou falar com vocês que nós somos insaciáveis. Nós temos uma mania de sempre querer mais. E é automático. A gente não precisa forçar. A gente não precisa ensaiar para isso. Eu vou tirar os fleumáticos. Quem é de temperamento fleumático, eu elimino. Porque o fleumático, ele tá numa vibe de que tudo tá bom, tá tudo certo. Mas o restante sempre quer mais o tempo todo, sempre quer mais o tempo todo. E a gente pode acabar entrando num lugar de ingratidão com o Senhor. Então reveja como tem sido as falas que saem da sua boca, como tem sido o seu dia, como que você se comporta, como que as pessoas que estão de fora, elas te veem. Será que elas te veem como uma pessoa que carrega a gratidão? Ou será que elas te veem como um ingrato, como um murmurador, alguém que só sabe reclamar? Porque aquele povo, ele está reclamando por tudo. Deus, a água é amarga, é pão todo dia. Deus estava fazendo o pão cair do céu. Deus estava fazendo com que o maná fosse liberado para eles todos os dias. Eles tinham carne, que eram as codornizes, que estava ali no acampamento. E aquele povo tem coragem de virar para Deus e falar assim: Deus, é todo dia carne, é todo dia pão, sabe? E a gente não está longe desse lugar, não. Se nós não mudarmos o nosso jeito de ver a vida, se a nossa ótica não estiver alinhada com o céu, nós também entraremos nesse lugar de murmurar, porque a nossa natureza é ruim.
Ontem eu estava conversando aqui com a minha mãe e com meu tio, e a gente estava falando sobre as atrocidades que as pessoas vêm cometendo, a quantidade de crime, e aí estava contando de um irmão que combinou com a esposa do cara de matar o irmão dele. A mulher queria se livrar do marido e ela contou pro irmão, o irmão do cara topou, aí mataram, aí depois o cara foi lá e matou a mulher. E aí a gente estava conversando sobre isso. E aí nós fomos no ponto de prisão, que a gente entende algumas pessoas que caem na prisão, o motivo pelo qual mata. Igual, por exemplo, uma mãe que vê um filho sendo estuprado, ela vai matar aquele cara na raiva. Mas aí nós chegamos na conclusão que nós, sem Deus, faríamos a mesma coisa. E aí nós chegamos num ponto de comentar de pessoas que é fria. Sabe aquela pessoa fria que faz o mal piscando? Ela não sente, não dói para ela fazer o mal. Uma pessoa que rouba, que mata e tá tudo certo para ela. Eu acho que é o ponto mais sem Deus que a pessoa pode chegar. Alguns que vão roubar e vão saber que está fazendo errado, ainda tem um pouquinho de Deus. Mas a pessoa fria, aquela que já não sente mais o que está fazendo, essa pessoa é completamente sem Deus. Mas se eu e você deixarmos de alimentar o nosso lado bom, nós também só vai restar coisa ruim. Só vai ter lixo dentro de nós porque nós somos mal. Por que eu acredito tanto em a gente ler a palavra todas as manhãs? Porque essa palavra nos purifica, essa palavra nos alinha, essa palavra traz sustento, essa palavra vai trazer paz para o nosso coração para viver o dia de hoje, essa palavra vai gerar dentro de nós alegria, essa palavra vai gerar dentro de nós amor. E nós precisamos de amor para poder viver. Eu acredito muito, gente, que uma vida na palavra, ela traz sustento para nós todos os dias. Uma vida na palavra, ela traz sustento. E aí nós vamos aprendendo a maneira certa de como viver. Uma vida na palavra traz sustento para o nosso dia. Então, se você quiser, escreve isso aí no comentário. Quando nós escrevemos, a probabilidade da gente guardar aumenta. Sai de 25% para 50%. Se você ensinar isso para alguém, vai para 80%. Então escreve, uma vida na palavra traz sustento para o meu dia. Para o nosso dia, é isso mesmo, Bruna. Escreve isso e guarda isso no seu coração. Então às vezes você fala assim, mas eu às vezes não decoro os versículos. Raio, eu ainda não sei explicar a palavra. Tá tudo certo. Se você lê a palavra, você garante o sustento para o seu dia. E aí você vai tirando o seu coração da inveja. Você vai tirando o seu coração da fornicação. Você vai tirando o seu coração das imoralidades sexuais. Você vai tirando o seu coração da mentira. Você vai tirando o seu coração das cobiças que o mundo coloca diante de nós. É isso. Uma vida na palavra traz sustento para o nosso dia. É isso. É isso. Vamos continuar. Deus está falando com ele assim, Moisés, você pega o seu povo que você tirou da terra do Egito e vai levar eles na terra que eu prometi lá para Abraão, mas eu não vou com vocês. Eu vou mandar um anjo ir adiante de vocês e esse anjo vai livrar vocês dos amorreus, dos heteus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, de todo mundo. O anjo vai livrar vocês, mas a minha presença não vai. Ele está falando, eu não viajarei com vocês. Se eu acompanhar vocês durante essa jornada, eu vou matar vocês. Deus disse isso para aquele povo, porque era um povo teimoso. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar os seus ornamentos, pois o Senhor havia ordenado a Moisés, diga ao povo de Israel, vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixe de usar seus ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês. Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar ornamentos. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até a tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada da sua própria tenda. Observava Moisés até ele entrar na tenda.
Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem cobria, descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia à frente da sua própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Aqui a gente já vê Josué acompanhando Moisés em todas as coisas. Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenastes, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declarastes: Eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Deixa eu grifar isso aqui. Se você se agrada de mim, permita que eu conheça os seus caminhos. Moisés está dizendo para Deus assim: Deus, um dia o Senhor disse que se agrada de mim. Se é verdade que o Senhor se agrada de mim, me permita conhecer os seus caminhos. Em algumas outras traduções me deixa ver a sua face. Ele está dizendo o seguinte: se você se agradou mesmo de mim, eu quero ter comunhão com você. Caminha comigo. Não me deixa. Me permita conhecer melhor. Deixa eu contar sobre o teu favor. E aí no final ele lembra e fala assim: Deus, e lembra que esta nação é o teu povo. Ele virou para Moisés e disse: Moisés, pegue o povo que você tirou do Egito e leva. E Moisés está falando assim: esse povo não é meu. Esse povo é seu. Esse povo é seu. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Aqueles que caminham com Deus, além da companhia de Deus, ele tem descanso. Olha que coisa mais linda, porque ele está falando: Moisés, tudo bem, eu vou te acompanhar pessoalmente, eu mesmo vou fazer isso e vou te dar descanso. Então Moisés disse: se não nos acompanhardes pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhardes, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com o teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu e todos os outros povos da terra. Moisés disse: Senhor, se você não vai, não nos tire daqui. Ele deixou bem claro que, Deus, a promessa para mim, ela é muito pequena, relacionado com a presença que eu quero. Eu quero a sua presença, eu não quero o lugar que o Senhor vai colocar, eu não quero a promessa que você fez. Se o Senhor não vai estar lá, qual sentido tem nós irmos? E aí eu trago essa palavra para nós no dia de hoje, porque essa palavra eu creio que é um dos versículos mais lindos dentro de Êxodo. É quando Moisés fala: a promessa, aquilo que você tem para me dar, não é mais importante do que o Senhor na minha vida. Gente, hoje nós precisamos entender isso. Eu vejo igrejas, e eu creio que vocês também veem, igrejas pregando um evangelho onde você vai conseguir algo em troca. Um evangelho onde você está muito doente, você vai para Deus e aí Deus te cura e depois você some. Um evangelho onde você vai ter casa, onde você vai ter carro, onde você vai ter muito dinheiro na conta. É triste encontrar pessoas que pregam esse evangelho. Eu reconheço que Deus, ele é um Deus de prosperidade, ele é um Deus do ouro, da prata, ele é um Deus que quer que você coma sim do melhor dessa terra. Porém, se ele não fizer isso na sua vida, ele não deixa de ser Deus. O evangelho da prosperidade, ele tem se propagado em grande escala no mundo. As pessoas, elas querem ir para Deus para ter algo em troca. Eu fui fazer uma visita outro dia de uma mulher de Deus, fui visitar uma mulher de Deus, um homem de Deus, e eles são cheios de Deus, e eles falaram comigo tanta coisa que eu fiquei maravilhada, as experiências que eles já viveram com Deus, e eu falei assim: como que você acha que nós vamos chegar nesse lugar de volta? Ela falou assim: Raira, a diferença do passado para hoje é que nós buscávamos o Senhor por quem Ele é, nós não tínhamos interesse em estar na presença de Deus.
O nosso interesse era estar com Ele. Só que hoje as pessoas elas vão para a presença de Deus porque a presença de Deus pode gerar algo para elas. Seja financeiro, seja status, seja poder, seja as maravilhas que vão viver. As pessoas não querem mais conhecer Deus por quem Ele é. Elas querem conhecer um Deus Todo-Poderoso que pode gerar algo na vida delas. As pessoas não querem só o Deus, o Jeová Nissim, o Shalom, o Rafá, mas elas querem o Jirê, que é o Deus que provê. O Deus que provê o tempo todo, provê uma casa, provê um carro, provê saúde, provê isso, riqueza, provê status. Nós precisamos ser uma nação simples, que se agrada da presença e não daquilo que o dono da presença ele pode gerar. Para mim é um dos versículos mais importantes de Êxodo, porque Moisés deixa claro, falando, Deus, a sua presença é muito mais importante do que a promessa. E nós precisamos rever isso no nosso coração. Você iria para um lugar de riqueza, para um lugar de prosperidade, se a presença de Deus não estivesse? Ou melhor, você está num lugar de riqueza, num lugar de promessa e a presença de Deus não está? Isso é sério, gente. Tem igrejas e mais igrejas se levantando por status, se levantando de forma empresarial. Empresa onde eu prefiro pagar um cantor para cantar bem na minha igreja, para ter um status bom de que a minha igreja é top, do que pegar uma irmã, um irmão que está começando a cantar agora e com 2 notinhas fazer um louvor. Entende? A igreja hoje ela virou um status, virou uma empresa. E nós precisamos estar nesse lugar de simplicidade, nesse lugar de voltar a ser ingênuo. Eu acho que 100% ingênuo nós não vamos conseguir, porque o conhecimento, ele vai tirar a gente de vários lugares. A gente tem conhecimento e o conhecimento nos impede, às vezes, de desfrutar de muitas coisas. Se eu virar para você, se você não conhece, não sabe o que é avião, e eu falo com você, vamos para outro estado de carro. A gente se alegra, vamos passear assim de carro para outro estado. Mas a partir do momento que você sabe o que é um avião, se falar de ir para um outro estado de carro, você já não vai querer mais. E vai perguntar, por que nós não vamos de avião? Entende? O conhecimento, ele vai fazendo com que a gente perca a ingenuidade. Mas já tem 2 semanas que a minha oração é, Deus, eu quero te buscar por quem o Senhor é e não por aquilo que o Senhor pode gerar. Igual o Instagram. Instagram é o lugar que mais rouba corações. Fama é o lugar que mais rouba coração. Porque a pessoa vê status, ela vê seguidor, ela vê audiência, ela vê um tanto de coisa e ela quer entrar nesse lugar. Nesse lugar de audiência, nesse lugar de status, de poder. Mas se a mão do Senhor não estiver sobre a sua vida, não adianta você ir. Porque de que adianta chegar no lugar da promessa sem aquele que te prometeu? Vale muito mais estar com a presença do que com status, do que com a promessa, gente. Então avalia. Por quê? Porque o mundo rouba o nosso coração. Hoje nós crescemos assim. Quanto mais, melhor. Se tem números aí que tá certo. E as pessoas acham que sucesso é volume, que sucesso é números. Gente, sucesso para mim é você estar exatamente no lugar que Deus te chamou para estar. Eu voltei de Belo Horizonte conversando com a Cacau e falei assim, Cacau, as pessoas estão tão preocupadas em fazer algo para Deus, em cumprir o chamado. Deus não está tão interessado em você cumprir o chamado quanto conhecer quem Ele é. Ô, gente, Moisés aqui pra mim é um exemplo. Esse cara saiu de Midian, ele largou as ovelhas, ele abriu mão da família dele lá junto com o sogro, ele tá no deserto, cumprindo o chamado, o cara trabalha dia e noite pra Deus, ele escuta a voz de Deus e ele tá virando pra Deus e falando assim, Deus, me permita conhecer os teus caminhos. Em outras traduções vai dizer, eu quero conhecer a tua presença. Eu quero ter relacionamento com o Senhor, um cara que já tinha. E às vezes nós estamos orando e falando assim, Deus converta a minha família, Deus abre a porta de um emprego, Deus cura minha filha, Deus... Gente, não tem problema a gente orar. Me entenda bem. Não tem problema a gente orar.
mas que os nossos desejos e vontades, que eles não sejam maior do que o nosso anseio para estar no centro da vontade de Deus. Deus está muito mais interessado que nós o conheçamos do que a gente viver e experimentar qualquer coisa nele. Entende? É lindo a pessoa que opera milagres, a pessoa que ora e uma pessoa é curada. É lindo isso. Mas é muito mais lindo quando você escuta que alguém tem relacionamento com Deus. Que isso ocupe o nosso coração. A partir desse momento, você vai cumprir o seu chamado, sim. Você vai viver os planos que Deus ele tem para a sua vida, sim. Mas não queira derramar, não queira transbordar de algo que você não tem. Uma vez um pastor virou para mim e disse assim: Raira, gaste tempo buscando a Deus, porque no meio da agitação, quando ele te colocar no meio do processo sendo usado, vai chacoalhar daquilo que tem dentro, e aquilo que está dentro de você é que vai transbordar e respingar na vida das pessoas. Então eu preciso gastar tempo buscando a Deus. Estar aqui falando para vocês é muito bom, é satisfatório, mas ele não é mais satisfatório do que eu buscar a Deus e no meio da agitação eu respingar daquilo que eu tenho. A minha intimidade com Deus, o meu tempo com Ele tem que ser em primeiro lugar. E que essa seja uma oração que nós possamos fazer nessa manhã. Deus, permita-me conhecer os teus caminhos. Moisés está dizendo para Deus: Deus, me permita conhecer seus caminhos. Se a sua presença não vai estar lá naquela terra que mana leite e mel, qual sentido tem? Não tem sentido para mim. E que a gente possa falar isso também. Deus, se o Senhor não vai estar lá, não faz sentido para mim ir. Não quero estar. Eu não quero estar onde o Senhor não está. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e conheço pelo nome. Moisés disse: então peço que me mostre tua presença gloriosa. O Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome Javé, pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão de quem eu quiser. Essa parte aqui do versículo 19, gente, ela também vai estar registrada em Romanos. Romanos também vai falar isso, que Deus ele tem misericórdia de quem Ele quer e Ele tem compaixão de quem Ele quer. Moisés disse: quero ver a tua presença. Ele disse: mostrarei a minha presença e farei passar diante de ti a minha bondade. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: fique nesta rocha perto de mim. Quando a minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha, na fenda da rocha, né? E cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei a minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Isso é uma teofania, né? Uma manifestação de Deus. Deus ele resolve manifestar dessa forma para Moisés. Obrigada, Valéria. Romanos 9,15. Deus te abençoa. Ele resolve manifestar dessa forma e ele diz: ninguém pode ver a minha face e ficar vivo. Mas é tão lindo quando ele fala: Moisés, eu vou fazer a minha bondade passar diante de você. Que nós possamos ver a bondade de Deus. Capítulo 34. O Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras. Nela escreverei as minhas palavras que estavam na tábua que você despedaçou. Isso aqui dá uma pregação e tanta. Eu gosto desse versículo. Acho bem parecido comigo porque eu sou muito impulsiva. Às vezes eu falo que não era para falar. Quando eu vi, já fiz. Quando eu vi, já falou. Eu tô trabalhando. Estou melhor do que no começo, mas ainda tem muita coisa para poder melhorar. O personagem da Bíblia que eu mais me identifico é Pedro. Eu sou impulsiva, eu teria cortado a orelha de Malco, eu teria pedido para andar sobre as águas, eu teria falado assim: é um fantasma, eu teria sido aquela que teria negado, igualzinho, me vejo em Pedro, muito impulsiva. E essa palavra ela mexe comigo porque eu sou impulsiva, mas olha a consequência da impulsividade. Deus disse: eu não tenho mais relacionamento com vocês, não vou com vocês. Moisés intercede por aquele povo e Deus fala assim: tá bom, mudei de ideia, vou com vocês. Não é que Deus ele muda de ideia a hora que ele quer,
mas ele já estava disposto a executar algo. Mas Moisés veio e intercedeu por aquele povo, e Deus falou assim: tudo bem, vou usar da minha misericórdia e vou acatar a oração que você está fazendo. Nós vemos isso em algumas vezes pela Bíblia. Tem uma outra história de um homem que estava para morrer, ele pede, ora a Deus, Deus acrescenta para ele mais 15 anos de vida. Não é que Deus muda de história, muda de ideia, mas ele usa de misericórdia, de compaixão e fala assim: tudo bem, eu vou conceder isso que você está me pedindo. E aí ele concedeu o que Moisés estava pedindo e falou: tudo bem, vou voltar com a minha presença no meio de vocês. Só que quando o povo estava adorando o bezerro de ouro, o Moisés desce furioso, ele estava furioso, ele vai lá e quebra a pedra que Deus tinha escrito os 10 mandamentos. Pá! Ou seja, ele estava quebrando a aliança que Deus estava fazendo com aquele povo. Deus falou assim: ó, a prova da minha aliança é: vocês vão obedecer esses mandamentos, quero que vocês sigam isso aqui que está escrito. E aí Moisés vai lá e quebra. Dessa primeira vez que Deus escreve os mandamentos, Deus leva a pedra e ele escreve com os próprios dedos ali, ó. O dedo de Deus escreveu. Só que agora, o fato de Moisés ter quebrado a pedra, Deus vai falar assim: vai ter que refazer. Só que agora você vai cortar 2 tábuas de pedra como a primeira. Nelas escreverei as mesmas palavras na tábua que você despedaçou. Eu nunca fui em Israel, mas as pessoas dizem que para subir o Monte Sinai leva tempo, horas. Alguns vão dizer que 4 horas para subir. Agora imagina subir 4 horas com uma pedra pesada na mão. Porque ele tinha que cortar a tábua. Gente, não é um mármore. Você vai lá e fala assim: me dá um mármore polido, me dá um pedaço de pedra lixada, polida. Não, ele não estava carregando um pedaço de pedra, estava carregando um trambolho de pedra. Porque ele não ia encontrar uma pedra lapidada da forma como Deus tinha feito. Deus falou assim: ó, corte 2 pedras, 2 tábuas de pedra, como a primeira. E ele tinha que ainda achar igual a que ele quebrou. É o preço da impulsividade, é o preço de você fazer coisas que Deus não te pediu. Deus mandou ele quebrar a tábua. Sabe, é o preço da gente ser impulsivo no falar. Às vezes a gente acaba colhendo consequências da nossa impulsividade de escolha, de falas, né, pensamentos que a gente libera e executa. Ele está pagando aqui agora o preço. E entregar no dia seguinte ainda, é isso. Esteja pronto amanhã cedo para subir. É isso, Bruna. Esteja pronto amanhã cedo para subir ao Sinai e apresentar-se diante de mim no topo do monte. Ninguém deve acompanhá-lo. Aliás, ninguém deve aparecer na parte alguma do monte. Não permita sequer que os rebanhos pastem próximo do monte. Moisés cortou as 2 tábuas de pedra como as primeiras. Logo pela manhã ele subiu ao monte Sinai, conforme o Senhor havia ordenado, levando nas mãos as 2 pedras. Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou seu nome Javé. Cadê? O Senhor passou adiante de Moisés proclamando: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão. Gente, eu esqueci a tradução de Javé. Se você puder olhar aí pra mim na internet, me conta, coloca nos comentários pra mim. Não, se bem que Javé é a mesma coisa, né? Acho que é Deus todo... Não, é o Shaddai que é Deus. Javé. Significado. Eu sou aquele que sou. Ah, tá. Eu sou o que sou. É o mesmo que Javé. Obrigada, viu? Já olhei aqui. Eu sou o que sou. É a primeira coisa que Deus fala com Moisés, né? Na hora que ele vai levantar. Mas Deus, e se as pessoas perguntarem quem você é, ele diz, você vai responder que eu sou Javé. Eu sou o que sou. Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. Eu sou lento para me irar, cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso aqui é uma polêmica, tá? Existe maldição hereditária? Existe, não existe maldição? Tem consequência de pecado por 4 gerações? Não tem? Gente, é a Bíblia. A palavra está dizendo.
que ele vai cobrir de bênçãos 1000 gerações. Mas a consequência pelo pecado de pais para filho vai se estender até a 4ª geração. Para você começar a entender, isso é uma realidade. Por quê? Supondo que os seus pais são perversos, maus, seus pais foram ruins, pecadores, não tinham temor a Deus, isso já vai respingar na sua vida automaticamente, porque você já não vai conhecer a verdade. Se os seus pais não foram criados na verdade, você já acaba pegando a consequência dele transmitir para você aquilo que ele tinha. Um pai mentiroso transmite mentira para o seu filho. O filho vai aprender o que é mentira e vai executar. Vamos por uma coisa boba que acontece sempre. Um pai que fala assim, numa ligação: seu pai tá em casa? Fala que eu não tô. Papai não tá não. O seu filho tem uma autorização sua para falar uma mentira. Ou o seu pai deu a você uma autorização para falar mentira. Aí você já vê uma consequência de pecado. O filho que falou, meu pai não está, ele vai crescer dessa forma. Ele vai achar que ele pode falar pro filho dele, fala que eu não tô. Se o filho dele não descobrir a verdade, vai ficar por isso, gente. E essa maldição, né? Não é maldição, essa consequência, ela vai se estendendo por gerações e gerações. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Que esse pecado, ele vai sendo passado. Até que alguém conheça a cruz. Até que alguém conheça Jesus. E aí, em Jesus, todas as maldições, todas as consequências, elas são quebradas. Tá? Então, é isso. Agora pensa uma família que era íntima de Deus, avós, pais que eram íntimos de Deus, você já cresce com aquela cultura de aprender a verdade. Então é isso. No mesmo instante, Moisés se prostrou com seu rosto no chão e adorou. Em seguida ele disse: Senhor, se é verdade que te agradas de mim, eu peço que nos acompanhe na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde, mas eu te peço que perdoe nossas maldades e os nossos pecados. Toma-me com a tua mão, toma-nos como tua propriedade especial. O Senhor respondeu: Faço hoje uma aliança com você, na presença de todo o seu povo. Realizarei maravilhas jamais vistas em uma nação, em lugar algum na terra. E todos ao seu redor verão o poder do Senhor, o poder temível que demonstrarei em seu favor. Observe com atenção, porém, tudo o que eu lhes ordeno hoje. Irei à sua frente e expulsarei os amorreus, os cananeus, hetitas, os ferezeus, heveus e os jebuseus. Tenha muito cuidado para não assinar tratados com povos que vivem na terra para a qual você está indo. Se o fizer, seguirá pelos maus caminhos dele e cairá numa armadilha. Em vez disso, destrua os altares de idolatria, despede as colunas sagradas e derrube os postes dedicados à deusa Aserá. Não adore outros deuses, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso e o seu relacionamento com vocês. Não faça tratado algum com o povo que vive na terra. No culto a seus deuses, eles se prostituem e oferecem sacrifícios. Eles os convidarão para comer dessas ofertas e você aceitará. Gente, ai. Raira, que versão da a minha Bíblia? NVT. Depois, se você quiser, me chama no direct que eu te passo onde eu comprei, tá bom? Ou te mando no Mercado Livre, tem também dela. Gente, tá tudo normal? Porque meu telefone chamou aqui. Vou colocar meu telefone no modo. Só me dá um ok que tá tudo bem. Continuando a leitura, não faça tratado com esses povos, eles vão te convidar para os cultos deles, depois aceitará que as suas filhas deles, as quais sacrificam a outros deuses, se casem com seus filhos, elas seduzirão seus filhos para que se prostituam, adorando outros deuses. Não faça para si deuses de metal fundido. Tive que sair e entrar de novo. Meu telefone chamou. Foi mal, me perdoa. Celebre a festa dos pães sem fermentos durante 7 dias.
Coma seu pão sem fermento, sem pecado, né? Conforme eu lhe ordenei. Celebre essa festa anualmente, no tempo determinado, no mês de Abibe, pois é o aniversário da sua partida do Egito. As primeiras crias de todos os animais me pertencem, incluindo os machos das primeiras crias de seus rebanhos de bois e ovelhas. Para resgatar a primeira cria da jumenta, entregue ao Senhor como substituto, um cordeiro ou um cabrito. Caso você não resgate o animal, terá que quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos, homens, será obrigatório resgatá-los. Está falando sobre festas e rituais e a consagração dos primogênitos, tanto das primeiras crias quanto do primeiro filho. Deus falou assim, eu me agrado de você, e agora ele está restabelecendo com Moisés algumas coisas que teriam que ser passadas para aquele povo. E o primeiro ponto chegou numa terra, você não vai assinar tratado com eles, você não vai ter relacionamento com eles, porque pode ser que eles seduzam vocês. Aí daqui a pouco as filhas vão estar casando com seus filhos, daqui a pouco vocês estão participando do culto com eles, comendo daquilo que eles oferecem. Deus está certificando que o povo dele não iria se contaminar. E ele está dizendo, vocês vão celebrar a festa dos pães sem fermentos, que marca a saída de vocês do Egito. Ou seja, lembre, aquilo que eu fiz no meio de vocês, que aquilo que eu manifestei seja lembrado em todo o tempo. Aí eu vejo a importância de nós sentarmos e uns com os outros compartilharmos daquilo que Deus ele faz no nosso meio. Porque quando eu paro para escutar alguém que vive das maravilhas, dos milagres de Deus, isso aumenta a minha fé, isso acrescenta a minha fé, e eu lembro aquilo que Deus ele pode fazer, aquilo que Deus manifesta quando alguém tem relacionamento com Ele. Então Deus estava certificando que eles não iriam esquecer o lugar de onde eles saíram. Ninguém deve se apresentar diante de mim de mãos vazias. Não chega diante de Deus de mão vazia. Você tem 6 dias na semana para fazer trabalhos habituais, mas no 7º dia não deve trabalhar, mesmo nas épocas de ares e colheitas. Celebre a festa da colheita com o primeiro fruto da colheita, do trigo. Celebre também a festa da última colheita no final da safra. 3 vezes por ano, todos os homens de Israel comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel, e expulsarei as outras nações diante de vocês. Aumentarei seu território para que ninguém cobice sua terra enquanto você se comparece diante do Senhor, o seu Deus, 3 vezes por ano. Não ofereça sangue de meu sacrifício com pão que contenha fermento. Não guarde até a manhã seguinte carne alguma do sacrifício de Páscoa. Quando fizer a colheita, leve para a casa do Senhor, seu Deus, o melhor dos seus primeiros frutos. Não cozinhe cabrito com leite da mãe dele. O Senhor também disse a Moisés, escreva todas as palavras, pois elas representam o termo da aliança que eu faço com você e com Israel. Depois, Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites. Durante todo esse tempo, ele não comeu e ele não bebeu água. E escreveu os termos da aliança, os 10 mandamentos na tábua de pedra. Gente, ele está falando aqui que ele não comeu e ele não bebeu. Esse é um jejum de sem comer e sem beber, mas debaixo da mão do Senhor. É comprovado que sem água ninguém fica mais do que 3 dias. Então, para ele ficar mais de 3 dias sem beber, somente por uma orientação divina. Raira, sua voz está mudando de tom. Jace, é um efeito que o Instagram tem. Eu não sei explicar, mas é o meio, mesmo quando a gente faz assim, ó, que eu faço assim, beleza, aí ele, tipo, sai um beleza, ou se eu faço um coração, ele sai um negocinho. Não sei como é que tira. Tem tanto aqui como no WhatsApp. Me perdoa. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que o seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram o brilho no rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele, de tanto que ele ficou perto do Senhor, né? É lógico que ele não via a face de Deus, mas ele estava na presença de Deus, o rosto dele brilhava. Essa é a consequência daquele que tem relacionamento e caminha com Deus. Ele começa a se parecer com Deus.
Moisés, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade que se aproximaram, e Moisés falou com eles. Em seguida, todo o povo se aproximou, e Moisés lhes transmitiu todas as instruções que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar, eles cobriu o rosto com o véu. No entanto, sempre que entrava na tenda da reunião para falar com o Senhor, ele tirava o véu até sair. Depois transmitia ao povo as instruções que o Senhor lhe dava, e os israelitas viam o brilho no seu rosto. Então Moisés cobria novamente o rosto com o véu até voltar para falar com o Senhor. Até aqui nós vamos hoje. Gente, terminamos o capítulo 34 com a face de Moisés brilhando, porque ele ficou ali muito tempo com o Senhor. Gente, uma das coisas que tem queimado no meu coração, na semana passada eu pensei um pouco sobre isso, 1 Coríntios 11, o versículo 1, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu falo que o ano ele começa depois do carnaval, né? Depois do carnaval todo mundo pega marcha e vai embora. Maioria, as aulas voltam depois do carnaval, o povo volta a funcionar depois do carnaval. Até o carnaval todo mundo acha que tá de férias ainda. E aí, uma das coisas que ficou no meu coração é que durante esse ano eu quero manifestar Cristo. Eu quero poder finalizar o ano declarando 1 Coríntios 11 e falando, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque hoje nós não vemos Deus, nós não vemos o Senhor Jesus. E como a gente pode se tornar parecido com alguém que a gente não vê? Ou você vai para a palavra e aprende com a palavra e se torna parecido com ela, ou você pode ser a pessoa que vai se parecer com Jesus e as pessoas vão olhar para você e vão imitar o que você faz. Paulo, ele sabia que a igreja não estava conseguindo ver Deus. Eles não conseguiam imitar Jesus porque eles não viam Jesus. Mas Paulo, pelo fato dele se parecer tanto com Jesus, ele falou assim, eu sei que está difícil para vocês imitarem a Jesus porque você não vê. Então faz o seguinte, sejam meus imitadores, porque eu imito ele. Paulo sabia que na sua vida não tinha nenhum ponto de apontamento que discordasse, que fosse contra a palavra. Ele sabia que a vida dele era reta, era íntegra diante de Deus. E ele falou assim, sejam meus imitadores, porque eu imito Jesus. Então que durante esse ano que está agora começando de vez, a gente possa ser o mais parecido com Jesus que a gente conseguir. É lógico que tudo é um processo, mas seja parecido com Jesus no falar, no andar. Um dos filmes que marcou muito a minha conversão, eu converti aos 18 anos, e esse filme estava na moda na época, tem um livro e tem um filme, Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Eu não sei se ainda tem para assistir, se esse livro ainda encontra, mas foi um filme que marcou a minha vida. Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Você se perguntar, Jesus abriria uma live com essa roupa? Jesus, ele tomaria água dessa forma? Jesus andaria com essa roupa na rua? Jesus, ele falaria dessa forma com o meu filho? Jesus falaria dessa forma com o chefe? Sabe, é você se colocar e imaginar Jesus fazendo o que você está fazendo. Aí você vai pensar e vai falar assim, opa, talvez isso aqui Jesus não faria. Talvez dessa forma Jesus não responderia. Se Jesus não responderia daquela forma, você também não deve. Porque você é um mini Cristo, tá? É isso, gente. Tem alguém aqui que está assistindo a live pela primeira vez que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador e gostaria de fazer isso hoje? Todo final de live eu tenho esse momento, gente, porque é um compromisso que eu fiz com o Senhor, que eu nunca vou deixar passar a oportunidade das pessoas entregar a sua vida para Jesus. Nós falamos sobre o tabernáculo, que Jesus veio, que a presença dele voltou a habitar no meio do povo e um monte de coisas mais. Porém, hoje, isso só é possível de viver na presença, de ser parecido com Deus, se nós aceitamos Jesus e escolhemos ser salvos com Ele. Só tem esse meio, gente. E a palavra em Romanos 9:10 vai dizer, se com o seu coração você crer e com a sua boca você confessar, você será salvo. Não acha que é salvo sem confessar. Não é. Já assisti umas 2 vezes e amei. É lindo, não é? É lindo mesmo. Vou até procurar para eu poder assistir.
Se tiver alguém que quer aceitar Jesus, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você se desviou do caminho, foi pro carnaval, farriou até, encheu a cara, fez um tanto de coisa errada e hoje você quer voltar, você vai falar assim: Senhor Jesus, eu quero voltar. Quero te ensinar uma coisa: não existe ninguém melhor que ninguém. E todos nós, enquanto Jesus não voltar, podemos recomeçar. Então, se você quer hoje voltar para Jesus, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar por você. Como é o nome do filme? Em seus passos, o que faria Jesus? É isso. Obrigada, Vanilde. Eu não sei se é Vanilde. É Vanailde. Se todo mundo que está aqui já aceitou Jesus e é salvo, você vai escrever assim: eu sou salvo, eu sou salva. E é isso, eu estava morrendo de saudade de vocês. Obrigada por tanto amor com a minha vida. Ore por mim, fiquei viúva. Ô Paula, que o Senhor ele possa confortar. É Vanderleia Paula, né? Que o Senhor ele possa confortar o seu coração. Que ele te dê sustento. Vou orar por você, tá? Vanderleia Paula. Que o Senhor possa mesmo olhar para sua casa e confortar você. Não sei se você tem filhos, seus filhos também, se você tiver. Amém. Coloca a sua mão no coração. Fecha seus olhos e ore comigo assim: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração. Deus, em nome de Jesus, eu quero te apresentar cada vida aqui presente. Meu Deus, que o Senhor permaneça compartilhando aquilo que o Senhor tem e com particularidade sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Declaro que esse povo é salvo, Pai. Um dia eles escolheram o Senhor e nós escolhemos caminhar contigo e recebemos da misericórdia e da graça. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu carinho e paciência conosco, Pai. Porque nós reconhecemos também que somos um povo teimoso, que somos rebeldes, difícil de lidar. Mas o Senhor o tempo todo olha para nós através da cruz. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Nós seremos sempre gratos, Deus, pelo teu sacrifício. Papai, eu quero orar pela vida da Paula, Vanderleia Paula. Ela perdeu o marido, Deus, e somente o Senhor sabe o buraco que fica após a gente perder alguém. O Senhor sabe o que é perder, Pai, porque o Senhor perdeu o seu filho. O sentimento o Senhor entende, Pai. Então eu quero te pedir que nesta hora que o Senhor possa mesmo encher o coração dela, Pai, com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua bondade, com a tua alegria, Deus. Às vezes ela está passando por momentos onde ela só vai querer ficar chorando, a saudade vai vir, vem uma tristeza, mas uma vez que nós colocamos a nossa esperança em Ti, o Senhor vem e nos enche com o Teu fruto. E o Teu fruto é graça, o Teu fruto é amor, o Teu fruto é alegria, Pai. Enche ela com alegria nesta manhã, em nome de Jesus. Que todo aperto no coração, que ele venha sair agora em nome de Jesus. Que a Vanderleia ela possa determinar um tempo para viver o seu luto, Pai, e avançar naquilo que o Senhor tem para ela em nome de Jesus. Esta é a minha oração, Pai. Se eu esqueci algum pedido de oração, o Senhor viu, o Senhor conhece, Pai. Tem pessoas que entraram aqui aflitas, com o coração apertado. E eu quero te pedir que o Senhor estenda a sua mão sobre essa vida, Pai. Que ela possa sair daqui leve, que ele possa sair daqui leve, Pai. Em nome de Jesus, este é o meu pedido, esta é a minha oração. Amém. Amém e amém. Vanderleia, quero te indicar um livro. Leia um livro que chama A Anatomia do Luto. É necessário, viu? A Anatomia do Luto. E é importante você determinar um tempo para o seu luto, tá? O luto você determina tempo. Você pode falar assim: vou ficar triste 1 ano, vou chorar 1 ano, vou chorar 6 meses, vou chorar 3 meses. É muito importante você viver o luto. Tem gente que não entende, acha que para de chorar, para de ficar fazendo isso. Eu vejo que pessoas que perdem seja marido, mãe, pai, filho,
e volta à vida normal no instante. Isso é perigoso. A pessoa não viver o luto é muito perigoso. Então você precisa viver o luto, mas determina tempo para ele, tá? Porque a saudade, ela será eterna. A gente sempre vai sentir saudade. Perdi minha avó com 7 anos de idade e até hoje eu sinto saudade dela. Mas hoje já não dói mais, tá? Tem live amanhã, 8 horas, minha irmã. Para aqueles que ainda não estão no grupo, lá nos meus stories tem o link para que você possa entrar no grupo, tá bom? Já já eu coloco lá o resumo da nossa live, tarefa e música devocional. Um beijo grande para vocês, amo a vida de vocês, fiquem com Jesus, um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser.